Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa meditação diária, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia e também por fazer esse vídeo chegar a outras pessoas, pregando assim o Evangelho junto comigo. Continue assim fazendo. Compartilhe com mais gente possível. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Peço isso todo dia porque a sua interação nesse canal o fortalece. Um canal fortalecido assim, com bastante interação, chega a mais lugares. Vamos ao tema de hoje? Deixando tudo para fugir de Jesus. Depois daquela oração angustiosa lá no Getsêmani, o Senhor Jesus desperta os seus discípulos e diz: levantai-vos, porque aí vem o traidor. De repente, chega ali um destacamento de soldados. A Bíblia relata esse fato da seguinte maneira, verso 43 do capítulo 14. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Olha que coisa interessante. Vieram prontos para uma guerra, espadas e porretes, para derramar sangue se preciso for, mas eles não deveriam voltar de mãos vazias, deveriam prender Jesus e essa era a sua missão. Agora, o que é interessante foi a maneira que Judas escolheu trair Jesus. O verso 44 nos diz: ora, o traidor tinha lhes dado uma senha, ou esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Interessante, por que um beijo, né? Por que um beijo? Augusto Cury, no seu livro que fala sobre o sofrimento de Cristo, Mestre dos Mestres, ele diz que Judas escolheu um beijo porque somente um beijo poderia identificar o mestre do amor, né? Que é Jesus. Jesus era carinhoso com as pessoas, Jesus era bondoso, Jesus era amável. E para uma pessoa amável, bondosa, misericordiosa, que só faz o bem, somente um ato carinhoso da nossa parte, tão íntimo da nossa parte, que um beijo poderia identificá-lo. Se no lugar de Jesus fosse, por exemplo, Judas, um soco seria o suficiente, né? Seria adequado para o identificar. Um tapa, um cuspe, um empurrão, alguma coisa dessa natureza. Mas para o mestre do amor, a quem o mundo hoje reconhece a sua natureza carinhosa, amorosa, amável, um beijo seria adequado para o identificar, porque ele de fato era dessa maneira. E Judas escolhe exatamente um beijo, mas há algo mais além disso, né? Parecia que Judas queria esconder a sua traição sob o manto da amizade, né? Ele não queria se colocar como um traidor, como um pérfido traidor, como um desprezível traidor, não. Ele se aproxima de Jesus e o chama de mestre, como diz João no seu relato, e o beija, né? Como se estivesse se escondendo atrás aí de um ato carinhoso. Ellen White vai dizer assim acerca desse assunto, né? Diz assim: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação de sua vida. Olha que coisa interessante. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo, tornou-se escravo de um vício e entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. O apóstolo Paulo vai falar lá em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e aqui tem a prova. Nem sempre Judas foi esse ganancioso traidor, nem sempre. Havia ele despertado no seu coração afeição pelo mestre, tanto é que o seguiu e se tornou um dos seus mais íntimos discípulos. Mas ele permitiu que no seu coração a avareza tomasse o lugar do amor e do altruísmo. Lenta e paulatinamente, dia após dia, ele foi alimentando o seu
seu amor pelo dinheiro, pela avareza, até que ele não conseguiu mais controlar essa onda avassaladora no seu coração. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo e isso o levou à traição, a trair o Filho de Deus, né? Coisa terrível, né? Quando Jesus foi identificado, aí algumas pessoas perguntam assim, por que Jesus precisava ser identificado, já que a sua fama era irresistível, né? Ou seja, Jesus era tremendamente famoso, as pessoas conheciam Jesus. Não se esqueça de alguns fatos da cena. Estava tudo escuro, iluminado à luz de tocha. Todos vestiam parecidos, né? Todos eram judeus e vestiam túnicas. E na hora da oração, todos colocavam um manto sobre a cabeça. Então era preciso alguém realmente que conhecesse intimamente um mestre para que não lançasse mão em outra pessoa levando cativo ou preso o prisioneiro errado. Não, eles não podiam ter dúvidas de que realmente lançasse mão do homem certo, né? E lembrando que quem prendeu a Jesus foram soldados. Os soldados eram pessoas que estavam alheias a tudo que estava acontecendo. Eles sabiam dos acontecimentos, mas não se aprofundava no acontecimento. Então era fácil que esses soldados se confundissem levando um prisioneiro errado. E para que isso não acontecesse, Judas, por 30 moedas de prata, resolveu identificar a Jesus para que esse Jesus fosse preso com segurança, como diz aí o texto bíblico, né? E diz a Bíblia que Pedro então saca da espada, né? Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. João vai dizer que o nome desse servo era Malco. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que Pedro ele quis provar para Jesus que estava pronto para ir até a morte por Jesus. Então, ele é um pescador, não era um soldado, estava enfrentando aí um soldado habilidoso com uma pequena espada, né? Como se ele tivesse assim, Senhor, tá vendo? A missão é suicida. Eu estou aqui e vou morrer. Porque eu sacar a espada no meio de tantos soldados é morte na certa. Então, mas eu estou aqui pronto para morrer. Mas diz a Bíblia que Jesus repreende o seu discípulo, embanha a espada, Pedro, embanha a espada. Embanha a espada. E recupera ali a orelha do sumo sacerdote, quer dizer, do servo do sumo sacerdote, devolvendo-lhe a saúde plena. E eu fico pensando nesse Malco, né? Que foi beneficiado pelas mãos de Cristo. Nada temos escrito a respeito da sua reação e o que ele fez depois disso, né? Mas eu fico pensando como esse homem deve ter se sentido. Depois daquela dor atroz, aquele sangue jorrando, e Jesus carinhosamente toca na sua orelha e refaz a orelha perdida, devolvendo a saúde àquele homem, lhe tirando totalmente a dor. Que sentimento estava no coração de Malco, nós não sabemos. Perdeu-se na história aí esse relato. Muito bem. Aí Jesus se dirige àquela multidão, repreendendo, dizendo assim, vocês querem fazer no escuro o que vocês poderiam ter feito à luz do dia, né? Eu estive lá com vocês no templo. Olha só. E disse-lhe Jesus, saíste com espada e porretes para prender-me como um salteador? Ou seja, eu sou um ladrão? Eu sou um bandido? Vocês saíram com espadas e porretes? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes, contudo é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. E aqui está um detalhe que demonstra realmente que Deus tinha controle sobre todas as coisas. Bem parece que a fúria dos homens queriam destruir Jesus, mas nessa trama toda, Deus estava também articulando a sua vontade para que, de fato, Jesus pudesse morrer pela humanidade, ou seja, nada estava escapando ao controle do Deus eterno. E diz a Bíblia que todos fugiram e Jesus se tornou sozinho ou ficou sozinho, isolado para beber o cálice amargo que estava destinado a beber, né?
E o que é interessante, que a lição de hoje, o título é Deixando Tudo para Fugir de Jesus, porque o verso 51 diz, seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Alguns pensam que esse jovem aqui é Marcos, mas é pouco provável que seja. Como diz aqui, né? Mas é notável que ele fugiu nu. Fugiu nu. Aí diz assim, o jovem, em vez de deixar tudo para seguir a Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. Né? Coisa terrível. Meu amigo, minha amiga, esse aqui somente é um detalhe, uma curiosidade do relato bíblico, mas o que eu gostaria de deixar aqui como lição para cada um de nós é que sentimentos nós temos permitido dominar o nosso coração. O nosso sentimento para com Cristo é mais forte do que qualquer outro sentimento? Parabéns. Mas se o sentimento pelo egoísmo, o amor ao dinheiro, ao ganho, ao benefício, à vida fácil, seja lá qual for o sentimento que estiver dominando o seu coração, que o afaste de Cristo, isso está sendo para você um laço que vai levar preso, que vai revelar-se uma traição para você. Cuidado! Essas histórias nos ajudam a refletir sobre a nossa própria decisão diária. E como diz Ellen White, Judas não era sempre esse desprezível traidor. Ele amava Cristo, ele estava com Cristo, tinha verdadeira admiração por Cristo, mas ele deixou que a ganância tomasse conta do seu coração. Então eu quero dizer para você, se eu e você não repelir a tentação quando ela chegar, ela vai se tornando cada vez mais forte na nossa vida. Entende o que eu estou dizendo? Se você e eu não repelir esses desejos pecaminosos que às vezes nos dominam, se nós não repelirmos no momento que ele aparece, ele vai se tornando gigante, até o ponto de nós não conseguirmos mais vencê-lo. Veja, por exemplo, um indivíduo, pega um exemplo aqui bem forte, um indivíduo que dá a primeira tragada em um cigarro. Ele nunca fumou, ele vai sentir aquilo, algo estranho naquilo, mas se ele não parar ali, ele vai se tornar escravo. Como há milhares de pessoas escravas de um tubo pequenininho, de 10 centímetros. Deixa eu ver, tem a régua aqui, ó. 10 centímetros. 10 centímetros. Um tubo cilíndrico de 10 centímetros, composto por diversos venenos, e essas pessoas são escravas de um tubozinho desse tamanho. Não consegue viver longe disso aqui, ó. Mas começou com uma tragada só. O alcoólatra começa com uma dosezinha pequena. Entende? Cuidado. Se você não repelir a tentação quando ela aparece, ela vai se agigantar e vai lhe dominar. Que essa não seja a sua realidade. Ora comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a vencer as tendências malignas do nosso coração, do nosso pecado. Nos ajude a nos afastar daquilo que nos afasta de Ti, Senhor, para que possamos honrar e glorificar somente o Teu nome. Nos dê força, Senhor, para dizer não à tentação quando ela aparecer, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.